Hora de falar de esporte. A Suzy já está por aqui com a gente ao vivo. Oi, Suzana. Oi, Polito. Oi, para quem acompanha a gente ao vivo. Hoje temos mais um time da capital jogando pela Copa do Brasil. Depois da eliminação do Avaí, a gente espera que o Figueirense traga um bom resultado, né? Vamos ver. Mas antes de falar do Figueirense, vamos fazer um resumão dos jogos de ontem pela 5ª rodada do Brasileirão. A gente olha aqui na tela rapidamente os principais placares. Tivemos Atlético Mineiro e Internacional. O Atlético venceu o Inter por 1-0. Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0 no Maracanã. O Bahia, no clássico Bavi, Bahia e Vitória ficaram no 1-1. E também Corinthians perdeu por 2-0 para o Coritiba lá na Neoquímica Arena. O Coritiba surpreendendo nessa partida contra o Corinthians e vencendo o rival em casa. Os detalhes desses jogos vocês acompanham daqui a pouquinho no ND Esporte, a partir da 1h20 da tarde. E olha só, hoje tem jogaço na tela da NDTV Record. Vasco e Palmeiras se enfrentam também pela 5ª rodada da Elite do Brasileiro. Dá só uma olhada. Hoje, a partir das 7 da noite, no Brasileirão tem confronto entre os extremos da tabela. Renato Gaúcho estreia pelo Cruz Maltino, que está na última posição. E para mudar esse cenário, vai ter que encarar o líder do campeonato. Vasco e Palmeiras. Futebol na Record, sua paixão em campo. Não dá para perder nenhum lance. E por conta da partida, teremos alterações na nossa programação. O Cidade Alerta começa às 5h15 da tarde. Na sequência, ND Notícias às 5h45, 15 para as 6. E às 6h15, o Jornal da Record. O aquecimento futebol começa às 7 horas em ponto e depois a partida entre Vasco e Palmeiras. Amanhã todos os detalhes dessa rodada também no nosso esporte. E hoje o Figueirense entra em campo pela Copa do Brasil, jogo fora de casa pela 3ª fase da competição. Vamos conferir como está a preparação da equipe e também conhecer quem é o adversário do time do Estreito. Olha só. O Figueirense entra em campo ainda abalado pelo rebaixamento no Catarinense. Além disso, as discussões administrativas também influenciam o bom desempenho da equipe após a destituição dos membros da SAF. Na Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo contra o Azures por 1-0 no Scarpelli. Agora tem pela frente o Amazonas fora de casa. O adversário está na final do estadual, mas em 10 jogos apresentou irregularidades, com 3 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Na última partida pela competição milionária, bateu o Imperatriz fora de casa por 3-0. A equipe de Zanardi para esse jogo ainda é incerta. O técnico terá 4 reforços: Choco, Victor Ricardo, Renan Areias e Zé Carlos. O confronto é decisivo. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. Apenas um dos dois times avança à 4ª fase. Amazonas e Figueirense se enfrentam hoje, às 8 horas da noite, na Arena Amazonas. Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Cláudio, a gente viu ali que tem gente nova à disposição do Zanardi, mas ainda, como a gente acompanhou na reportagem, é incerto essa escalação. O que a gente pode esperar do time do Estreito na partida contra o Amazonas? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Quase um time inteiro novo, desde aquela equipe que enfrentou no quadrangular da morte do Campeonato Catarinense para essa equipe que vai enfrentar o Amazonas. Olha, mudança radical. Pois é, o técnico Márcio Zanardi ganhou opções, né? E por opção própria dele, não levou, em assunto aqui exclusivo, notícia exclusiva, não levou nem Kaique e nem Breno, nem o volante Breno e nem o atacante Kaique Moreno. Mas ganhou muitos reforços desde que o Figueirense foi rebaixado para a Série B do Campeonato Catarinense. Olha, além dos jogadores que tinham enfrentado o Azures e que não puderam enfrentar o Carlos Renault, que é Lucas Dias, Leonan, Arthur Henrique e Lucas Alves, e além desses 4 jogadores, ainda ganhou reforços do atacante Zé Carlos, do meia Renan Areias, enfim, de várias contratações que chegam a 9, além do retorno do meia, Arthur Henrique, agora meia. Então, uma incógnita essa equipe do Figueirense, porque fez aquele vexame com futebol muito abaixo que levou a equipe para a 2ª divisão. Uma equipe que finalizava pouco, que tinha pouca competitividade, falta de atitude, falta de jogo, falta de gerar jogo, de ter esse compromisso, de tentar fazer as vitórias com o máximo de repertório ofensivo possível. Agora,
com essas alterações, a gente pode tentar trazer no campinho uma possível escalação para esse jogo de hoje à noite. Jogo difícil contra a equipe do Amazonas, caiu da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas o Figueirense vai precisar incorporar algumas peças. A gente manteve aqui a defesa que jogou contra o Azures pela Copa do Brasil e que não pôde jogar contra o Carlos Renault, é o caso do Lucas Dias. O Léo Maia, aqui tem uma dúvida, o Vitor Ricardo é uma nova contratação do Figueirense, que veio do Botafogo da Paraíba, mas a gente está apostando aqui na manutenção do Léo Maia. Lucas Dias traz mais qualidade, tanto na bola aérea quanto também na marcação, e a manutenção do Jonathan e o Wesley. Aqui no meio de campo, vamos tirar o Breno, não viajou. Então, aqui a dúvida é ou Rafinha Potiguar ou a contratação que veio do Camboriú, João Choco, o Choco, volante, que tem qualidade. Jean Mangabeira deve ser mantido. Igor Bolt também mantido na equipe, lembrando que ele foi expulso contra o Carlos Renault, a competição era catarinense, joga a Copa do Brasil. E aqui o retorno importantíssimo do Arthur Henrique, jogador que tem qualidade, faz essa ligação com o ataque. Lá no ataque, Arthur Martins foi titular contra o Azures, fez bom jogo, deve ser mantido. E aqui a dúvida, Yuri, que fez o gol contra o Carlos Renault, ou a nova contratação, o Zé Carlos, que foi o jogador, viu, Susan, que se destacou na equipe do Marcílio Dias. O fato é que essas contratações, além de encorpar o time titular, trazem boas opções para o treinador, que é importante, colega de casa, entender. Muitas vezes você pode não mexer o 11, mas durante a partida você ter mais opções do que ele tinha no banco de reservas. Como diz um amigo meu, o treinador Zanardi olha para o banco e chora, né? Porque não tinha opções. Agora ele chora menos, tem muito mais opções e é importante para o Figueirense uma passagem de fase para a questão também financeira. E tem clássico domingo, para retomada de confiança. A gente vem acompanhando ao longo da semana no SC no Ar, no ND Esporte, porque o catarinense não está com sorte na Copa do Brasil. Tivemos 3 eliminações com o jogo de ontem do Santa Catarina. Há uma grande expectativa depositada no Figueirense e no Barra, que jogam hoje. A gente pode dizer que o Figueirense tem chance de trazer essa vitória para os catarinenses, porque daí já não é nem para o torcedor do Figueirense, é para os catarinenses em geral, né? Uma pergunta importante, a gente até já respondeu no jornal ND, que está nas bancas, né? Está aí para o pessoal que quer assinar também, que a gente colocou o seguinte: o Figueirense não é favorito, é uma incógnita. Porque foi um campeonato catarinense vexatório, sem futebol, como a gente colocou aqui na essência, e agora muitas mudanças. Pode ser que o Figueirense consiga trazer esse encaixe de um time mais encorpado. Entrosamento não se compra na farmácia, é uma mudança grande, com um novo elenco, quase um time novo. Mas quem sabe num jogo de superação, de mais compactação, com jogadores de melhor qualidade, o Figueirense possa passar. É uma incógnita total, não posso ser torcedor do Figueirense favorito, não é. O Amazonas tem jogadores já conhecidos, inclusive aqui de Santa Catarina. Jogaram no Avaí, por exemplo, Vinícius Leite, Ronaldo, estão nessa equipe do Amazonas. Então, uma equipe com jogadores experientes. Lá no campeonato em Manaus, lá no Amazonas, a equipe está na final do campeonato estadual, mas em 10 jogos venceu apenas 3. Então, tem muita ainda uma questão lá de uma equipe ainda não já com uma identidade formada. Então, tem briga, tem jogo. Vamos ver o que vem nessa incógnita figueirense, Tomara que traga alegrias aí para o torcedor. Amanhã a gente traz os resultados também e a análise desse jogo, né, Cláudia? Perfeito. Amanhã a gente volta para desenrolar, ou a gente criticar ou elogiar o trabalho feito essa noite contra o Amazonas. Até mais. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. E olha só, neste fim de semana teremos a primeira etapa do Campeonato Catarinense de Remo. A regata é comemorativa também pelo aniversário de Florianópolis. Nesta edição, a competição se divide em 4 etapas. 3 delas serão aqui em Floripa e uma será em Blumenau. A final está prevista para agosto. 15 categorias estarão em disputa. Estão confirmados os clubes Francisco Martinelli, Aldo Luz, Riachuelo e América. Um evento para a família toda, nós estaremos lá acompanhando tudo de pertinho. E lembrando que neste ano, a taça do campeonato celebra também os 20 anos do Jornal ND, uma parceria muito bacana. Então anota aí na agenda, sábado, dia 14, a partir das 8 horas da manhã no Parque Náutico Walter Lang, você confere mais uma etapa, então, do Campeonato Catarinense de Remo, com todos os destaques. E a gente fala agora de uma história muito bacana. Um atleta cego aqui de Florianópolis que sonha em participar do Ironman. Mas o atual regulamento da prova não atende às particularidades para a participação dele. A nossa equipe foi conversar com o Samuca e você confere agora como foi esse papo. Olha só. Aperta a sapatilha, deixa a bicicleta no ponto e bora para mais 200 quilômetros. Essa quantidade é percorrida pelo Samuca com uma bicicleta
todas as semanas em ruas de Floripa. Tudo isso porque ele tem um sonho. Tenho treinado nos últimos 5 meses aí com bastante dedicação para concluir o Ironman Full aqui em Floripa. Samuca quer completar o triatlon, uma modalidade esportiva que combina natação, ciclismo e corrida. Mas com a deficiência visual, ele tem esbarrado em dificuldades. Então hoje eu estou lidando mais uma vez na minha vida com um problema estrutural de uma organização que não consegue olhar a minha especificidade de forma específica, né? O regulamento do Ironman para a prova de ciclismo, onde são percorridos 180 quilômetros, estabelece que atletas com deficiência visual podem participar desde que utilizem uma bicicleta tandem, ou seja, o equipamento precisa ser duplo, enquanto o guia vai no banco da frente, direcionando e controlando a bicicleta. O atleta fica no banco traseiro. Mas o Samuca desenvolveu um jeito específico de pedalar, que vai na contramão das regras. Desafia a lógica atual já estabelecida e oferece mais inclusão. Conforme eu fui perdendo a visão, eu fui adaptando as formas, né? Hoje eu pedalo ouvindo o som da bicicleta da frente, que vai emitindo um som, e uma referência lateral que coloca a mão no meu ombro e dá uma direção para as curvas e tudo mais. Samuca perdeu completamente a visão aos 23 anos, mas desde então não deixou de conquistar troféus. Coleciona alguns que representam conquistas nos mais diversos esportes. Nas ruas, a bicicleta com a placa "Ciclista Cego" tem chamado a atenção e repercutido. E dessa forma, Samuca vem tentando ganhar espaço nos debates que envolvem o esporte. O método não é uma forma inconsequente, tem muito desenvolvimento de habilidade, tem toda uma questão de neuroplasticidade da minha experiência, de me colocar a refinar ao máximo a sensibilidade para estar fazendo isso. E mesmo sem enxergar, Samuca percebe o mundo pelas sensações do esporte. E com isso, mantém um propósito ainda maior, de levar mais inclusão por onde passa. Eu espero que, independente de eu participar ou não, a gente consiga unir mais pessoas e fazer com que todo esse movimento proporcione um pouco mais de inclusão para a pessoa com deficiência, sabe? Todo mundo entender que a gente precisa se unir, que aqui tem um lugar para todo mundo, sabe? É um exemplo de habilidade, talento e superação também, né, do Samuca, que está aí competindo. Ele já compete como ciclista, tem o sonho de participar do Ironman e a gente fica na torcida para que ele de fato consiga, né, Polito? Samuca, força total, nós estaremos aqui torcendo por você e vamos mostrar esse troféu chegando. Com certeza. Até amanhã, Polito, com todos os destaques do esporte. Obrigado, Suzana. Até amanhã. Até lá.